Olá, viva então, muito boa tarde, em direto na Norte Litoral TV, 25 minutos para a 1 da tarde, bancada litoral, para falarmos do jogo do Varzim, que aconteceu ontem, mais uma derrota, o Varzim continua sem, mais um empate, o Varzim continua sem ganhar, e vamos também falar dessa Assembleia do Varzim que aconteceu precisamente na passada sexta-feira. Connosco em estúdio temos o João Couto. Olá, viva, muito boa tarde, João. Boa tarde. Sim, porque já é boa tarde, já estamos neste início de tarde de domingo. Vamos lá saber, então, como é que tu viste para já este jogo do Varzim, este empate do Varzim, que não terá feito um grande jogo, por aquilo que eu já te ouvi também dizer antes de entrarmos no ar. Não foi de facto um grande jogo. Foi sofrível, foi, do ponto de vista emocional, muito fraco, mal jogado, tecnicamente, com o Varzim só a ter duas oportunidades de golo, uma no final de cada parte, e portanto com um comportamento que há muito também não víamos. Dá a ideia de que o puxão de orelhas de nada serviu, e mesmo a interrupção do campeonato. Mas tudo isto nasce também da forma como o Nuno Capucho, que esteve castigado, esteve na bancada, mas mesmo ao lado do banco, a dar instruções, como o Nuno Capucho dispôs o 11 inicial, que foi um 11 que depois teve que merecer algumas retificações ao longo da partida, com a colocação de dois homens mais adiantados. Na circunstância, o Júlio Alves e também o Stanley. Desta vez Capucho não fez duas alterações de uma assentada, portanto foi fazendo de uma forma faseada. Primeiro entrou o Babassou para a saída do João Amorim, uma das últimas contratações que este Varzim fez, e depois, enfim, colocou então o Stanley e o Júlio Alves. Quando viu que a equipa não funcionava, a equipa não, enfim, alterou aqui vários sistemas táticos, de um 4-1-3-2 e depois de um 5-3-2-1 e por aí fora, enfim, uma salsichada, uma baralhada que não se entende. Varzim que perde 2 pontos em casa, Varzim que continua, eu diria que muito próximo da zona perigosa, tem 12 pontos. Exatamente. Assim a esbanjar pontos em casa, enfim, eu diria que a coisa começa a ficar preta. Falava-se, o presidente do Varzim, neste início de temporada, falava até na Liga Europa, o subir de divisão, quer dizer, são sonhos mas quando se vê o Varzim, nesta altura, a lutar por não descer, há uma incongruência aqui, não é? Rui. Algo não está a correr bem, digo eu. Não está a correr bem, e eu temo que mais tarde ou mais cedo o treinador tenha que ir embora, porque as coisas estão de facto a tomar uma certa proporção, uma certa animosidade, e mesmo ontem no final do jogo, à porta dos balneários, havia gente mas muito zangada, e gente muito insatisfeita, e quem saía daqueles balneários, daqueles corredores, ouviam o que queriam e o que não queriam, ouviam tudo, e mais alguma coisa. Foi uma forma da massa associativa sentir que as coisas não estão bem, as coisas têm que ser alteradas com tempo e horas, porque senão isto pode descambar e o Varzim pode cair na chamada zona perigosa, com exibições como aquela de sábado, que não lembra a ninguém, com um fraco desempenho, com falta de espírito de conquista, enfim, diante de um adversário que até era acessível, do campeonato dele. O Académico de Viseu, enfim, não terá grandes ideias relativamente a qualquer subida de divisão, a menos que os homens tenham prometido também aos seus associados a subida de divisão, que não me parece que seja o caso. No fundo, este é um empate que castiga, de algum modo, o momento, a forma de atuar do Varzim e o momento que a equipa atravessa. A equipa não ganha desde outubro, portanto, o que é muito tempo. A última vitória, olha, foi num jogo antecipado frente ao Porto B, em que o Varzim ganhou 2-1, e portanto já todos nós não nos lembramos da última vez que o Varzim ganhou. Portanto, tudo isto tem que levar a uma cambalhota, uma reviravolta. Esperemos que o próximo jogo seja mais animador, de modo a que o Varzim possa ultrapassar o adversário, que é difícil, que é muito difícil, que é o Arouca, mas, enfim, tudo é possível, e vamos ver se o Varzim consegue sair desta... Se antes do Natal consegue a equipa de futebol dar uma prenda aos seus associados e, naturalmente, ao clube. Até porque o Varzim faz anos precisamente no Natal. É, no dia de Natal, no dia 25. Jogo com o Arouca, que é no próximo domingo. Próximo domingo, 3 horas da tarde, diante de um Arouca que também não está muito bem classificado. Este Arouca que está em 15º lugar. Arouca que ainda ontem perdeu em Coimbra
por 2-0, finalmente João Alves ganhou. E portanto, Arouca, que vem de uma derrota, recebe o Varzim também não vem de um bom resultado, naturalmente quem empata em casa também não pode-se considerar que não é um bom resultado. O Varzim tinha tudo para ganhar, não conseguiu, enfim. Não é fácil falar dentro do jogo do Varzim, porque são tantas as situações, digamos que de negativas vistas ao longo do jogo que não é muito fácil. Este Varzim precisa enfim, de um abanão, mas precisa mesmo de um abanão, porque as coisas e o descontentamento, como eu já disse, já chegou à massa associativa e não parece. Isto leva por vezes ao afastamento do associado, nomeadamente nos jogos de futebol. Porque não acredita, a menos que isto comece a levar, digamos, com umas cambalhotas, no sentido da equipa jogar futebol. Pede-se aos jogadores que joguem futebol. Não é que joguem mais e melhor, é que joguem futebol. O futebol é jogado de uma forma prática, dinâmica, enfim, em cujo sistema e cujo desempenho tem que ser notórios dentro do campo, porque nós conhecemos os jogadores há muito e sabemos muito bem daquilo que eles são capazes. Muito bem, entretanto, antes de falarmos da Assembleia Geral do Varzim, vamos só dar nota de que o Rio Ave joga apenas amanhã, à noite, em frente ao Sporting de Kaiser, que terá, digamos que, assim, amanhã também o seu principal teste, digamos assim, o seu teste a sério para este campeonato, e ver com que Sporting é que podemos contar, numa altura em que o Rio Ave também está numa forma, digamos que, muito positiva, não é? Rui, é um teste de facto às duas equipas. Depois de um belo comportamento do Sporting na Liga Europa, Sporting onde goleou no estádio do Karabakh, onde todos nós esperamos, como portugueses, esperamos que esteja presente na final da Liga Europa, que é naquele estádio. Este é um teste, digamos que às duas equipas. É um jogo bom de ver, um jogo diante de um Rio Ave que está a fazer também um belo campeonato. Mas este Sporting deu mostras com a entrada do novo treinador de que, efetivamente, o leão está, digamos, com um rugido muito forte, porque espantou a Europa com esse resultado frente ao Karabakh, naturalmente, e portanto Sporting, que em 2 jogos fora averbou 2 vitórias, ao comando já do novo treinador holandês Kaiser, e portanto este é um teste de facto muito bom para o Sporting em Vila do Conde. E eu atrevi-me a dizer que é um jogo de tripla. Porque não é fácil para nenhum dos lados e, portanto, este desempenho do Sporting terá que ser o mais assertivo possível, porque o Rio Ave também, enfim, joga em casa, dentro do seu público, não tem nada a perder, mas que quererá... E nesta altura está bem lançado para a Liga Europa. Está bem lançado, está numa primeira fase. Claro, está muito bem posicionado em termos de campeonato e, portanto, quererá manter aqueles lugares cimeiros, juntamente com o Braga, os 3 grandes, mais o Braga e o Rio Ave, quererão naturalmente ocupar aquelas primeiras 5 posições. Portanto, tudo isto leva a que seja um jogo de grande interesse, um jogo bom de seguir, um jogo bom de ver e que no fundo vença, digamos que o melhor, mas que sobretudo proporcionem um bom resultado. É um bom teste para as duas equipas. Até que ponto o Sporting, que vem de uma jornada europeia brilhante, possa, no nosso campeonato, dar seguimento a esse bom futebol, a essas vitórias. Por outro lado, um teste a um Rio Ave que recebe um grande e que vamos ver até que ponto o Rio Ave justifica ou não a posição que ocupa na tabela classificativa. Muito bem, vamos então agora falar também dessa Assembleia Geral do Varzim, que aconteceu na passada sexta-feira. João, o que é que ficou combinado, digamos assim, entre os associados e a direção do Varzim nesta Assembleia? Olha, as contas foram aprovadas, as contas relativas ao último ano, à última época desportiva, foram aprovadas, que tenham um saldo positivo de 260 mil euros, mas não se pense que tudo isto são rosas. O lado da SEDUC, que é a Sociedade Desportiva Unitária por Cotas, essa teve um saldo negativo de 200 e qualquer coisa mil euros, mas no global, portanto, em termos de gestão, portanto, isto é um relatório só com 2 partes, em termos de gestão, penso que o Varzim, nesse aspecto, esteve bem. Faltam aqui, mas isso só para o ano, só para a próxima época, que poderemos ver relativamente a esta época, e todos nós estamos curiosos aí com algumas vendas
nós e também os associados, naturalmente. E, portanto, do relatório de contas foi aprovado. Outra coisa não seria de esperar, o Conselho Varzinista foi eleito e irá tomar posse na cerimónia um pouco mais à frente. Mas o ponto, um dos pontos também importantes para a vida do clube era esta questão da dívida fiscal proveniente do negócio estádio, em que as duas empresas, a Hagen e a Famenca, reclamam que quem deve pagar esses impostos é efetivamente o Varzim. Uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça em que o Varzim vai propor às duas empresas o pagamento, vai negociar com elas esse dito pagamento. No nosso entender, se ele fosse pago de uma forma tripartida, enfim, para aliviar o peso de toda a gente, eu penso que até seria melhor e seria uma boa medida. Vamos ver como é que as empresas, esperemos que elas ainda existem, naturalmente, porque desde que este processo de estádio começou, creio que em 2003, 2004, de lá para cá já lá vão muitos anos, cerca de 15 anos, esperemos que elas existem para que o Varzim possa resolver este problema, que é um problema que a ele diz respeito, mas que, enfim, vamos ver se existe aqui o bom senso no sentido de arranjar uma forma de se pagar os 700 e tal mil euros, mais juros, poderá estar muito próximo do 1 milhão, e que de algum modo o Varzim possa resolver tudo isto. Foi isto que ficou aprovado em Assembleia Geral na sexta-feira à noite no Garrett, com uma boa moldura humana. Muitos sócios esteve de facto interessado, e ainda bem, nesta questão da vida do clube. O clube caminha para 103 anos, no dia 25 de dezembro faz anos, portanto lá estaremos todos para o içar da bandeira e ver que efetivamente o clube, enfim, está estável, embora o seu futebol profissional, enfim, carece, porque vive uma crise, não diria uma crise aguda de resultados, mas vive uma crise de resultados que já não ganha há muito tempo, e é preciso fazer com que o clube venha um pouco mais para cima. Ora, aí está. Entretanto, João, voltando um bocadinho atrás e ao jogo do Varzim, deixa-me só cumprimentar, estou a ver aqui no nosso ecrã, Salvador Brito, que nos está nesta altura a ver em direto, que nos cumprimenta. Muito obrigado ao Salvador, que nos vê, se calhar, através do Facebook, precisamente. Um abraço para ele também. Um abraço também. E para a família. E para a família, com votos já agora de um Feliz Natal. Mas ele que diz precisamente aqui no seu comentário que o Varzim realmente teve ontem um péssimo jogo e que quando o melhor jogador do Varzim terá sido, na sua ótica, Salvador Brito, o guarda-redes, está tudo dito. Foi mais ou menos assim, realmente. E, sorte para o Varzim de ter um guarda-redes daquele, um jovem que rendeu o Paulo Vítor. É um jovem com muito futuro, e o Varzim que se põe à pau relativamente a ele, portanto, no sentido de o segurar. Foi ele que, em pelo menos 3 ocasiões, evitou, enfim, muitos dissabores para aquela equipa do Varzim. Daí nós dizemos que o Varzim tem que rever ali muitos métodos. Há ali situações, sobretudo situações no ataque, é preciso encontrar as melhores soluções. Mas isto diz respeito a quem trabalha com os jogadores, a quem lida com eles, enfim, tudo aquilo tem a ver com esse trabalho, o chamado trabalho de casa, feito em casa. São os TPCs que o Varzim tem que fazer e fazê-los bem feitos, para depois em campo poder executar. Mas esse com o Emanuel esteve, de facto, foi o homem do jogo. Como dizem os americanos, foi o MVP, o Master Valiance Player, portanto, o homem do jogo, do qual agora, como sabes, a Primeira Liga entrega logo no fim entrega logo o prémio. Portanto, se houvesse um prémio também na Segunda Liga, naturalmente que o Emanuel, pelo bom punhado de defesas e que evitou a derrota do Varzim, merecia efetivamente esse prémio. Está em forma, olha, é dos poucos jogadores do Varzim que estão em forma. O resto, enfim, não sei se estão à espera do Natal para receber alguma prenda, mas pelo desempenho que nós vimos ontem, alguns dos jogadores estão à espera de prendas, o melhor é esperarem sentados. Ora está, João, vamos agradecer a tua presença aqui neste início de tarde, em que vamos estando assim também na sua companhia, e nesta altura estamos sensivelmente, deixa-me só cá ver as horas, 10 minutos do meio-dia. João, grande abraço. Da uma da tarde.
Vamos, meio-dia nos Açores. Pronto, Nos Açores, claro. Vamos marcar encontro para a próxima semana. O Varzim joga domingo, portanto, domingo ao final da tarde, se calhar. Vamos estar aqui em direto com mais uma bancada litoral. João, bom domingo. Bom domingo também. O Natal que chegou à Póvoa de Varzim, em Vila do Conde, precisamente na tarde de ontem, sábado, não é? Com um grande espetáculo. Tanto numa cidade como Ficaram lindas as duas cidades. Ficaram lindas as duas cidades, agora muito mais iluminadas. Sim, sim. Um grande abraço a todos aqueles poveiros e vilacondenses que nos acompanham através da internet, da MEL, em qualquer parte do mundo. Grande abraço, continuação de um bom domingo, uma boa semana que por aí vem e boas festas, João, também. Muito obrigado, igualmente.